Este é o megalodonte, um dos maiores predadores que já existiram na Terra. Com até 18 metros de comprimento e cerca de 60 toneladas, ele reinava absoluto nos oceanos pré-históricos. Colossal, imponente e temido, o megalodonte era realmente um gigante. Mas ele não é o maior animal que já viveu. Perto dos animais que você vai ver nesse vídeo, ele pode parecer até pequeno. Imagine mergulhar em um mundo onde o tamanho define a grandiosidade da vida, onde criaturas incríveis caminharam pela Terra ou ainda dominam nossos oceanos. Desde os gigantescos saurópodes que percorriam as planícies da Patagônia até os titânicos habitantes dos mares, prepare-se para se maravilhar com forças da natureza tão gigantescas que parecem saídas de um filme. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, isso é de graça e vai ajudar muito. Obrigado. Aqui, no vasto e misterioso oceano, vive um animal simplesmente magnífico. Ele desafia a lógica do tamanho e da força, uma verdadeira obra-prima da natureza. Com até 33 metros de comprimento e quase 200 toneladas de peso, é maior do que qualquer dinossauro que já caminhou sobre a Terra. Este gigante não é apenas o maior animal vivo, mas o maior que já existiu em todo o planeta, a imponente baleia azul. À primeira vista, é quase inacreditável que um ser tão colossal sobreviva alimentando-se de criaturas minúsculas. Seu cardápio diário é formado por krill, pequenos crustáceos que vivem em enormes nuvens nas águas frias. Durante a temporada de alimentação, uma única baleia pode engolir mais de 3 toneladas de krill por dia. Para isso, ela abre sua boca imensa, deixando entrar uma quantidade absurda de água. Depois fecha-a e, com a ajuda de suas barbatanas, estruturas semelhantes a filtros naturais, retém apenas o alimento e expulsa a água de volta ao mar. Mas a vida da baleia azul não se resume à alimentação. Esse gigante também é um grande viajante. Todos os anos, percorre milhares de quilômetros em migrações impressionantes. Do frio polar, onde se alimenta, até águas tropicais mais quentes, onde se reproduz. É lá que nasce seu filhote, já com 7 metros de comprimento e pesando até 3 toneladas. Em apenas alguns meses, esse bebê cresce a uma velocidade espantosa, ganhando cerca de 90 quilos por dia, alimentado por um leite rico e gorduroso, capaz de sustentar sua incrível evolução. E se o tamanho já impressiona, os sons produzidos pela baleia azul são ainda mais surpreendentes. Ela é dona de uma das vozes mais poderosas do reino animal. Seus cantos, graves e longos, percorrem centenas de quilômetros debaixo d'água. É como se o oceano inteiro fosse sua caixa de ressonância. Esses sons servem para comunicação, para orientação e talvez até para encontrar parceiros em águas onde o silêncio e a imensidão imperam. Porém, essa criatura quase foi silenciada pela humanidade. No século XX, a caça comercial levou a baleia azul à beira da extinção. De centenas de milhares de indivíduos, restaram apenas poucos sobreviventes. Hoje, protegida por leis internacionais, sua população começa lentamente a se recuperar. Mas ainda corre riscos e segue classificada como espécie ameaçada. Estima-se que existam, no máximo, 25 mil baleias azuis no mundo. Encontrar uma delas em mar aberto é presenciar a grandiosidade da vida em sua forma mais espetacular. A baleia azul não é apenas um animal, é um lembrete da força criativa da evolução e, ao mesmo tempo, um chamado à responsabilidade que temos de proteger os mares. Pois enquanto ela nadar livre nos oceanos, a Terra continuará a contar uma de suas histórias mais extraordinárias. Na mesma terra onde o Argentinosaurus um dia caminhou, outro colosso deixou suas marcas na história da vida, o Patagotitan maiorum. Descoberto na região da Patagônia, na Argentina, este dinossauro rivaliza com o Argentinosaurus como um dos maiores seres que já habitaram o planeta. Seus restos fósseis encontrados em 2014 revelaram um animal que chegava a 37 metros de comprimento e pesava cerca de 60 a 70 toneladas. Um verdadeiro titã entre os saurópodes. O nome Patagotitan não foi escolhido por acaso.
significa Titã da Patagônia. E realmente, sua presença devia ser avassaladora. Imagine um rebanho desses gigantes caminhando lentamente pelas planícies do Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. O chão tremia, a vegetação se partia, e o mundo parecia pequeno diante dessas criaturas. Assim como outros saurópodes, o Patagotitã era herbívoro. Sua vida girava em torno da busca constante por alimento, toneladas de folhas e galhos todos os dias. Seu pescoço enorme lhe permitia alcançar as copas mais altas, enquanto sua cauda longa talvez servisse como contrapeso e até como arma contra predadores ousados. A descoberta desse dinossauro é uma das mais importantes da paleontologia recente. Diferente do Argentinosaurus, cujos fósseis são escassos, o Patagotitã deixou para trás um conjunto mais completo de ossos, permitindo que os cientistas tivessem uma visão mais clara de sua estrutura. Hoje, réplicas desse gigante estão expostas em museus pelo mundo, como no American Museum of Natural History, em Nova York, onde impressiona visitantes com sua imponência. O Patagotitã nos lembra que a Terra já foi palco de vidas em escala quase inimaginável. O fato de duas espécies tão colossais terem habitado a mesma região reforça a ideia de que a Patagônia do Cretáceo era um paraíso verdejante, capaz de sustentar verdadeiras cidades vivas de titãs pré-históricos. Argentinosaurus, Argentinosaurus ruinculensis. Há milhões de anos, nas vastas planícies da América do Sul, caminhava um verdadeiro colosso da Terra. Seu corpo era tão imenso que, ao se mover, cada passo fazia o solo tremer. Este gigante, batizado de Argentinosaurus, é considerado o maior animal terrestre que já existiu. Estima-se que atingisse entre 30 e 35 metros de comprimento e pesasse algo em torno de 70 a 100 toneladas, o equivalente a mais de uma dúzia de caminhões carregados. O Argentinosaurus fazia parte do grupo dos saurópodes, os famosos dinossauros de pescoço e cauda longos. Imagine um animal cujo pescoço se estendia como uma torre viva, permitindo alcançar as copas das árvores mais altas em busca de alimento. Sua dieta era composta de folhas, galhos e vegetação abundante, que ele precisava consumir em quantidades colossais para sustentar seu corpo gigantesco. Apesar do tamanho assustador, o Argentinosaurus era um herbívoro pacífico. Sua melhor defesa contra predadores não eram garras ou presas afiadas, mas justamente sua dimensão descomunal. Poucos animais ousariam atacar uma criatura tão massiva. Mesmo assim, acredita-se que os carnívoros gigantes da época, como o Giganotosaurus, poderiam representar uma ameaça, especialmente aos filhotes. Por isso, é provável que esses titãs vivessem em grupos, uma estratégia que aumentava as chances de sobrevivência dos mais jovens. O que torna o Argentinosaurus ainda mais fascinante é a escassez de fósseis encontrados. Conhecemos essa espécie a partir de alguns ossos descobertos na Argentina, nos anos 1990. Com base nesses fragmentos, paleontólogos reconstruíram uma imagem de um animal verdadeiramente monumental. Embora os esqueletos completos nunca tenham sido encontrados, tudo indica que se trata do maior dinossauro já identificado. Viver na era do Argentinosaurus significava habitar um planeta muito diferente do atual. Durante o Cretáceo Superior, há cerca de 95 milhões de anos, a região da Patagônia era coberta por florestas e ambientes úmidos, ideais para sustentar um animal que necessitava de toneladas de vegetação por dia. Ele provavelmente passava a maior parte do tempo se alimentando, movendo-se lentamente em busca de novas áreas verdes. O Argentinosaurus não é apenas um dinossauro gigante. Ele simboliza o auge da evolução dos saurópodes, que dominaram a Terra por milhões de anos. Ao imaginar essa criatura caminhando sob o céu do Cretáceo, temos um vislumbre da grandiosidade e da diversidade da vida em nosso planeta. Sua existência prova que a natureza sempre experimentou, testando limites e criando formas de vida que até hoje nos deixam maravilhados. Se a baleia azul reina como a maior criatura da Terra, sua parente próxima ocupa o posto de segunda maior, a baleia comum, ou fin whale. Com até 27 metros de comprimento e cerca de 70 toneladas, ela é uma campeã de velocidade entre os gigantes dos oceanos.
capaz de atingir até 40 km por hora em longas perseguições marinhas. Ao contrário da robustez maciça da baleia azul, a baleia comum possui um corpo mais esguio e elegante, que lhe dá o apelido de galgo dos mares. Sua coloração é curiosa. O lado esquerdo da mandíbula é escuro, enquanto o direito é branco, uma assimetria única no mundo animal que intriga os cientistas. Como sua irmã gigante, a baleia comum também se alimenta de pequenos crustáceos, lulas e cardumes de peixes, utilizando suas barbatanas para filtrar enormes volumes de água. Durante a estação de alimentação, consome até 2 toneladas de comida por dia. Esse animal magnífico é também dono de uma das vozes mais graves da natureza. Seus chamados de baixa frequência, muitas vezes inaudíveis ao ouvido humano, podem viajar milhares de quilômetros pelo oceano, permitindo que indivíduos distantes se comuniquem. Infelizmente, a baleia comum compartilha o destino trágico de outras grandes baleias. Foi intensamente caçada no século XX, reduzindo drasticamente sua população. Embora protegida atualmente, ainda enfrenta ameaças como colisões com navios, poluição sonora e mudanças climáticas que afetam a disponibilidade. Mesmo assim, cruzar com uma baleia comum em alto mar é presenciar a mistura perfeita entre força e graça. Ela nos lembra que, no silêncio das águas profundas, ainda existem segredos e maravilhas que resistem, nadando livres, apesar dos perigos impostos pela humanidade. Há cerca de 150 milhões de anos, na Era do Jurássico, um dos maiores dinossauros que já existiram caminhava pelas planícies da América do Norte. Chamado de Supersaurus, esse verdadeiro titã chegava a 33 a 34 metros de comprimento, mas com um corpo relativamente mais leve do que outros gigantes, pesando cerca de 40 toneladas. Seu nome, que soa como algo saído de uma história em quadrinhos, faz jus à sua dimensão. Ele era literalmente um super lagarto. O Supersaurus fazia parte dos diplodocídeos, um grupo famoso pelo corpo esguio, pescoço longo e cauda descomunal. Imagine um animal que, estendido do focinho à ponta da cauda, poderia ocupar o espaço de uma quadra de basquete inteira, e ainda sobraria rabo para fora. Sua cauda, aliás, era tão comprida que provavelmente funcionava como um chicote, capaz de produzir estalos sônicos para afastar predadores. Apesar da aparência intimidante, o Supersaurus era um pacífico herbívoro. Seu pescoço permitia alcançar vegetação em diferentes alturas, desde arbustos até as copas de árvores altíssimas. Para manter sua massa colossal, devia passar praticamente o dia inteiro se alimentando, arrancando folhas em grandes quantidades. O primeiro fóssil desse dinossauro foi descoberto em 1972 em Colorado, nos Estados Unidos. No início, poucos acreditaram no tamanho do animal, já que o esqueleto estava incompleto. Mas descobertas posteriores confirmaram. O Supersaurus realmente era um dos mais longos dinossauros já conhecidos. Visualizar esse gigante caminhando lentamente sob o céu do Jurássico é imaginar uma cena quase surreal. Bandos de supersauros provavelmente se deslocavam em busca de áreas verdes, lembrando enormes navios terrestres navegando por mares de vegetação. Cada passo ecoava como um lembrete da grandiosidade da vida em tempos antigos. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço muito pela companhia agradável. Peço por gentileza que deixe uma curtida e se inscreva no canal se for do teu agrado. Desde já, muito obrigado.